Todo o curso é assim mesmo. Começa assim um grupo enorme de pessoas, mas graças a Deus pela vida de cada irmão que está aqui, né? Mediante toda a correria nossa, Deus preparou essas quartas-feiras para estarmos aprendendo um pouquinho, né? Cada pessoa que partilhou aqui um tempo, cresceu, aprendeu um pouco, foi momentos preciosos, né? E nós vamos estar concluindo hoje, mas não encerrando, porque esse assunto diz respeito à nossa vida, não tem como encerrar. Mas nós vamos concluir, vamos dar uma pausa e Deus vai direcionar a gente para as próximas imersões, até mesmo por conta do final do ano, correria, né? E toda a nossa dinâmica aí de igreja e tudo que fazemos, mas valeu a pena esse tempo nas nossas vidas aqui, aprendemos muitas coisas, amém, gente? Aprendemos que escatologia não é só, o fim dos tempos não é só uma linha de pensamento, são várias, né? Isso talvez foi uma decepção para alguns, uma surpresa para outros, que existem várias linhas de interpretação. Aprendemos coisas preciosas aqui, que a vinda do Senhor, ela não será em um abrir e fechar de olhos, né? Aprendemos coisas como arrebatamento, transformação do corpo e tantas outras coisas que nós ministramos aqui, que foi precioso. E também gerou outras dúvidas, né? Porque nunca ouviram falar sobre milênio, reino de Cristo na terra e, né, tantas outras questões que ninguém nunca imaginou que tinha, né? Nunca passou pela consciência de muitas pessoas, a surpresa, né? Porque é um assunto pouco tratado, falado na igreja, estudado sobre o reino de Cristo de 1000 anos, de Apocalipse 20, e para muitos foi uma surpresa. Então nós vamos concluir hoje nossa imersão, mas já fica aí a dica que precisamos aprender mais sobre esses assuntos. Esses assuntos, o fim dos tempos é precioso para nós e nós devemos dedicar nossa vida sempre a aprender sobre o fim dos tempos, a palavra de Deus, escatologia, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, você tem aí, vai ficar para você a apostila, que talvez você leu pouco, você pode ler, ela é muito didática, para você sempre estar reciclando. Eu deixei lá no grupo do Telegram também 150 capítulos que diz respeito ao fim dos tempos. Seria interessante você fazer aí uma devocional, pegar até o final do ano, ler 150 capítulos da Bíblia, 2 capítulos por dia. Você consegue, está lá a apostila que vai direcionar como você vai ler, lendo todos os 150 capítulos em toda a escritura que trata sobre a vinda do Senhor. Não sei se os irmãos estão fazendo algum devocional diário de leitura aí, mas já fica a dica, pode começar amanhã. Terminamos aqui, vou começar amanhã a ler os 150 capítulos da Bíblia que tratam sobre a vinda do Senhor. E está lá no grupo do Telegram, inclusive eu coloquei agora de novo lá no grupo, para vocês. Amém, gente? E, o que mais? E a Bíblia Sagrada, né? Que é a nossa regra de fé e prática, que temos que meditar nela diariamente aí, em nome de Jesus. Então vamos começar hoje. Eu quero começar essa conclusão do nosso estudo fazendo uma pergunta para os irmãos. O que é o Evangelho, gente? Evangelho. Evangelho. O que é o Evangelho? Vamos lá. Quem pode me dizer o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? As boas novas de Cristo. O que mais? Revelação. O que é o Evangelho, Jair? A boa notícia. O que mais, Daisy? O que é o Evangelho? Quem ia falar mais aí? Revelação do plano perfeito.
Vamos ler dois textos que vai tratar sobre o Evangelho. O primeiro é Romanos 1,16. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. E o outro texto clássico, João 3,16. Isaías 61 também entra. Mas vamos trabalhar esses dois textos aqui. Romanos 1, 16 e 17. E o famoso texto conhecido, clássico, que é João 3,16. Vamos ler juntos? Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé. Em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vamos ler também João 3,16. Um texto que a gente conhece de cor, mas a gente tem que ler, porque a gente perde muitas vezes a beleza, a profundidade da mensagem, porque existe aquela questão de decorar as coisas, né? Quando nós decoramos as coisas, aí que se perde muitas vezes a profundidade. Então, isso que muitos sabem de cor, mas por saber de cor, nós muitas vezes não nos aprofundamos na revelação. João 3,16 vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, esse texto é forte, né, irmãos? Então, que as notícias do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que ele não venha perecer, mas ele tenha a vida eterna. O Evangelho é as boas notícias. E João 3,16 vai falar sobre perecer, mas ter vida eterna. Então o Evangelho é as boas notícias da vida eterna, da salvação. O Evangelho é as boas notícias da salvação. Deus nos criou para a sua glória, colocou dentro de nós a eternidade, para vivermos uma vida, desfrutarmos de uma vida plena nele, para vivermos e nos relacionarmos com Deus para sempre. Porém, algo aconteceu, que é a queda, o pecado, ele nos separou de Deus. O pecado nos destituiu da glória de Deus. Então o Evangelho, ele vem com essas boas notícias. Há esperança. Há esperança. É o poder de Deus para salvar. E salvar do que, gente? Do pecado. Salvar do que? Das consequências do pecado. Fomos criados para Deus, para desfrutarmos eternamente com Ele, né? Esse é o plano de Deus para a criação, para nós. A eternidade está dentro de nós, mas houve o que? O pecado, houve a queda, e a queda gerou uma consequência drástica, que é separação da glória de Deus. Romanos 3, a gente tem que recorrer para Romanos, né? Romanos 3, 23, que diz que a consequência de errar o alvo, de pecar, nos separou de Deus. Todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. Romanos capítulo 3,
verso 23. Texto que é importante também sabermos. E outro também, Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então a consequência da queda do pecado, desde Gênesis 3, é a separação de Deus e a morte. A consequência é a morte. E o que é o Evangelho, gente? É o poder de Deus para nos salvar do quê? Do pecado, da separação de Deus e da consequência dessa quebra de aliança, que é a morte. O Evangelho e as boas notícias da vida eterna. Todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai morrer, mas vai ter vida eterna. Declare como vida eterna. Então o Evangelho é o poder de Deus. Tá falhando aqui, negão. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar da morte, de perecer, de viver eternamente longe de Deus. Para isso Jesus, Yeshua, salvação, Ele veio e nos redimiu, e nos resgatou, e nos justificou. Glória a Deus, nos comprou com o seu sangue. E aí, deixa até uma pergunta para você: existe duas vidas e existe duas mortes. Pensei nessa frase hoje. Existe duas vidas e duas mortes. Quem nasce duas vezes morre uma vez só. E quem nasce uma vez morre duas vezes. Consegue entender isso, gente? Não? Duas vidas e duas mortes. Quem nasce uma única vez vai morrer duas. Por consequência do pecado, nós nascemos e estamos condenados à morte. Amém, gente? Uma única morte. Se você não nascer de novo, vai morrer duas vezes, que é a morte física e a morte eterna. Agora, quem nasce duas vezes, vai morrer uma única vez, ou provavelmente não morre nenhuma. Como assim, pastor? Nascer de novo. O novo nascimento. Foi o que o Senhor falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, a regeneração. A regeneração. E a prova de que todos nós pecamos e estamos debaixo da condenação do pecado e condenados à morte, Isaías 51, verso 5, Davi vai falar: em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Então todos nasceram debaixo dessa condenação do pecado, todos nasceram para morrer, todos nasceram para perecer, todos nasceram debaixo da condenação do salário, da morte, separação de Deus. Mas ao longo da vida, quando você tem acesso ao Evangelho, através do poder do Evangelho, as boas notícias da palavra de Deus, você é liberto pela verdade e o Espírito Santo gera em você algo sobrenatural, que é o novo nascimento, amém? E a partir daí você está livre, estamos livres da condenação, da morte, do pecado. E não tem como fugir dessa realidade, não tem como fugir dessa realidade. Nasceu, vai morrer. Se nós nascemos, vamos morrer. E a prova disso são as dores que você sente. É a enfermidade, é o cabelo branco, é as rugas, é o passar do tempo. Isso já mostra para você que você vai morrer. Male, 80 dias, 80 anos, 80 anos, male, 80 anos, num processo natural, a morte vai chegar e já era. Alguns passam até esse processo natural, outros vão antes do processo. Quantos já morreram já
com 10 anos, 12 anos? Quantos já morreram debaixo de um acidente, enfermidade? Os cabelos brancos mostram isso, gente. As rugas do lado do olho, as dores nas costas, para provar para nós que nós nascemos em pecado. Nascemos debaixo dessa condenação da morte. Não tem como fugir disso. E apesar de toda a tecnologia, ciência avançada, apesar de todos os cremes, apesar de toda a alimentação saudável, apesar de todo o estilo de vida para tentar abreviar isso ou tentar jogar isso com mais profundo dias ainda, não tem como, ninguém vai conseguir escapar. Todos vão ter que morrer. Todos vão ter que passar pela morte. Todos estão debaixo da condenação da morte e não tem como fugir dessa realidade. Não existe como fugir dessa realidade. É por isso que o Evangelho é tão poderoso. Por isso que o Evangelho é as boas notícias. É o poder de Deus para salvar. E salvar do quê? Da morte. Da condenação da morte. A morte ela veio e passou a todos os homens por conta do quê, gente? Do pecado. Assim como nós já tratamos aqui. Nós não nascemos para morrer. Por isso que o ser humano, ele tem pavor da morte, nós não aceitamos a morte, nós lutamos contra a morte, nós fazemos ritual quando alguém morre, fazemos uma celebração, porque a morte ela é um inimigo horrível. E eu falo isso porque quem já teve experiência de estar em quase morte, e grandes homens de Deus tiveram poderosas experiências de passar momentos de morte, como Martinho Lutero, que quase morreu, em uma tempestade, ele fez até um voto a Santa Clara na época. John Wesley estava também em um barco também, uma tempestade, ele quase morreu e a experiência de morte gera um pavor na pessoa, um desespero. Ninguém está preparado para a morte. Pode falar? Hã? Morreu quase afogado aos 10 anos de idade. Eu já tive uma experiência de morte também, irmãos, que toda vez que eu penso me gera. Eu quase morri besta, uma morte besta, a morte mais feia que possível e besta. Fui atravessar a Via Dutra em Guarulhos, não tinha passarela na época ali na região de Bom Sucesso. São duas pistas que descem e uma que sobe. É isso, duas que descem para São Paulo e uma que sobe para o Rio. E aí eu atravessei a primeira e achei que já estava atravessando a última, só olhei para o lado de cá. Não olhei para o lado de lá. E no lado de lá, na hora que eu dou o impacto para atravessar, veio o ônibus. E o ônibus ali é 90 por hora. E na hora que eu fui fazer o impacto do ônibus, junto com a mão de um anjo poderoso, me jogou para trás. E eu caí para trás. E ali eu fiquei uns 20 minutos só pensando, se recompondo daquilo que ia acontecer, mas seria a morte mais besta possível, né? Se tiver que morrer, que morra servindo a Cristo. Graças a Deus que Deus me deu uma nova chance. E esse ano foi a questão da Covid, que eu passei. E a morte, ela é um inimigo feroz. Então o Evangelho é as boas notícias contra esse maior inimigo, que todos temos pavor. Nós trabalhamos porque queremos viver mais, nós comemos bem. Ninguém quer morrer. Ninguém que está em sã consciência quer morrer. Lutamos pela vida até o último estágio. Vemos nos hospitais pessoas que lutam pela vida, tratamento de câncer, de AIDS, tratamentos de diversas doenças que existem para a pessoa viver, para a pessoa sobreviver à luta pela vida. Agora, existe alguns casos de pessoas que desejam a morte por questão emocional, mas ninguém em sã consciência quer morrer, porque nós não nascemos para a morte. E a única solução para a morte é o Evangelho. É o poder de Deus. A única solução para a morte. Por isso que o Evangelho é poder para salvar. E Jesus, Yeshua, aquele que salva, ele veio para isso.
Só Ele pode nos salvar da morte. Só Ele pode nos resgatar da morte. Só Ele pode nos livrar e nos dar vida eterna. Tá bom, pastor, isso aí é mensagem para o culto, né? O que tem a ver com o nosso estudo? Tem tudo a ver com o nosso estudo. Tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente está falando aqui durante toda quarta-feira. Porque a salvação, ela acontece em 3 estágios, 3 etapas. Primeira, nós fomos salvos. Passado. Estávamos em um mundo de pecado, tivemos acesso ao Evangelho em algum momento da nossa vida na igreja, pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus, e nós fomos salvos. Fomos, tá bom, gente? Salvos. Passado, quando Cristo nos justificou. Justificação. Romanos 8:30. Aquele que nos chamou é o que nos justifica. Então, primeira fase é passado aqui. Fomos salvos, amém? Quem foi salvo aqui? Glória a Deus. Isso aconteceu em algum momento da nossa vida, lá atrás. Quando você entregou a sua vida para Jesus. Alguns foram no batismo, outros foram em um culto, outros foram dentro de um processo, caminhando dentro da igreja. Em algum momento, a justificação veio sobre a sua vida. Cristo te justificou. Glória a Deus, você foi salvo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo passou a habitar dentro de você, te convenceu do pecado. E você passou por esse processo que é o segundo nascimento, né? A segunda vida. Então, você foi regenerado. Tem pessoas que estão dentro da igreja anos e anos e ainda não receberam a nova vida. Ainda estão na primeira vida, só nasceram da carne, não nasceram do Espírito. Como Nicodemos, muitos estão dentro da igreja e ainda não nasceram de novo. Não passaram por esse processo. Podem até professar isso, mas isso não aconteceu. E qual é a prova disso? De que uma pessoa foi salva? É a segunda fase. Estamos sendo salvos. Presente. Estamos sendo salvos. Isso aqui é a santificação, irmãos. Ok? Estamos sendo salvos. Santificação. Sem santificação, não tem como evidenciar a salvação na nossa vida. E o último estágio, seremos salvos. Aí diz respeito ao nosso assunto. Futuro, seremos salvos. Através da glorificação. Vamos ler Romanos 8:30 rapidinho. Primeira etapa da aula eu vou fazer isso. A segunda, se Deus permitir, a gente faz um panorama aqui do livro do Apocalipse todo. Romanos 8, verso 30 diz assim. E aos que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Então, quando se diz respeito à salvação, ela acontece em 3 etapas da nossa vida. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou seja, não é porque a pessoa entregou, passou pelo primeiro estágio e entregou a vida para Jesus que ela não precisa fazer mais nada da vida dela. Ali só foi o ponto de partida. É a justificação. É o passado.
Fomos salvos. Agora, no nosso processo, no presente, na nossa vida hoje, precisamos ser salvos. E como isso acontece? Se santificando dia após dia. A santificação. E aí que entra o processo mais difícil, que é a igreja do Senhor. A igreja, ela está aqui, e os ministérios e a vida com Deus, toda essa dinâmica, ela diz respeito a isso. A nos mantermos santificados e a sermos purificados dia após dia. Até o terceiro estágio da nossa salvação, que é o futuro. É quando de fato, verdadeiramente, essa salvação ela será completa. Porque até então, até este momento, todo mundo é trigo. Até esse momento, todo mundo pode dizer, levantar a mão e dizer, eu sou salvo. Até esse momento, todo mundo pode ficar dentro de uma igreja, mas qual vai ser o momento crucial, verdadeiro, que vai definir, ou vai mostrar, literalmente, que eu fui salvo? Na glorificação. Quando Cristo voltar, na vinda gloriosa de Jesus, quando eu receber de fato a recompensa de todo o penoso trabalho de Cristo, que é a glorificação do meu corpo. Porque salvação é ser livre da morte. Salvação é ser livre da morte. E a prova que eu serei livre da morte é quando eu receber a glorificação do meu corpo. Está fazendo sentido, gente, ou não? A prova mesmo da minha salvação está na glorificação do meu corpo. Quando de fato eu vencer a morte. E como nós vamos vencer a morte? Quando nós vamos vencer a morte? Quando o nosso corpo, que é corruptível, se de incorruptibilidade. Quando o que é mortal se revestir de imortalidade. Quando no glorioso, poderoso dia do Senhor, nós passarmos pelo poderoso processo da glorificação do nosso corpo. É somente aí que a salvação, que a vida eterna vai começar. É só no dia, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, resumindo aqui, concluindo, o Evangelho, ele não é só boas notícias do passado. O Evangelho é boas notícias lá no passado, o Evangelho é boas notícias hoje, e o Evangelho é boas notícias para o futuro. Evangelho não diz respeito só à cruz de Cristo. A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. Sim, mas não só isso. A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, onde Cristo veio pela primeira vez, se fez carne, nos redimiu, nos comprou com seu sangue, nos resgatou do pecado, e através do Espírito Santo nos mantém em vida de santificação. E a mensagem do Evangelho é o glorioso dia do Senhor, quando de fato o maior momento da história, o maior acontecimento de todos os tempos, de todas as eras, de todas as gerações vão acontecer, quando todos os santos, profetas, judeus, cristãos que entregaram a vida para Jesus, receberão o quê? A recompensa, a vitória sobre a morte, que é, ou aqueles que estiverem vivos no dia do Senhor, a glorificação do seu corpo, a transformação do seu corpo, ou aqueles que já morreram em Cristo, a ressurreição do seu corpo. Então, Evangelho não é só cruz, mensagem da cruz. Cristo veio e morreu por mim, glória a Deus. A cruz, de fato, é Evangelho, mas não é só isso. Evangelho é também as boas notícias
de que Cristo está voltando pela segunda vez para cumprir em nós a salvação em plenitude. Quando, de fato, nós que somos mortais e estamos debaixo do pecado, estamos em consequência da morte, morrendo dia após dia, receberemos a recompensa, ou receberemos a coroa da vida, receberemos a glorificação do nosso corpo. E aí, de fato, nós viveremos vida eterna. Alguém está entendendo, gente? Então, vida eterna não é morrer agora e ir para o céu. Os que estão no céu neste momento, eles já estão, é claro, melhor que nós, né? Eles já estão desfrutando da vida eterna, mas não na sua plenitude. Como assim, pastor? Porque a plenitude da vida diz respeito à ressurreição do corpo, gente. A glorificação do corpo. Então é aí que de fato haverá vida eterna. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 sobre que na vinda do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí sim, eles vão desfrutar de vida eterna. E nós, os que estivermos vivos, os que permanecerem vivos na vinda do Senhor, receberão o seu corpo, receberão o corpo glorificado, receberão a vitória sobre a morte, e aí desfrutarão da vida eterna. Então, depois de tudo isso, a gente entende o que quer dizer João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é vida eterna? A glorificação do nosso corpo. O terceiro estágio da salvação. Quando esse corpo nosso, que é mortal, se revestir de imortalidade. E aí nós não morreremos nunca mais. E viveremos para todos sempre, sempre, sempre. Isso é vida eterna. Isso é evangelho. Evangelho é mais do que só uma pregação de evangelismo que fazemos no final dos sermões, ou um convite que fazemos para as pessoas aceitarem Jesus. Evangelho é a recompensa. Evangelho é vida eterna. Evangelho é glorificação do corpo, é vencer a morte. E os santos, os heróis da fé, eles aguardam esse momento. Eles estão esperando esse momento. Hebreus 11, vamos ler? Verso 39 e 40. Hebreus 11, verso 39 e 40. E todos eles, embora recebendo o bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem abençoados. Todos os santos, profetas, todos os que morreram em Cristo, eles não obtiveram a promessa por completo. E que promessa é essa? Vida eterna. Que promessa é essa? Desfrutar da vida eterna. E isso vai acontecer quando? Na glorificação dos santos, no grande e precioso dia do Senhor. No arrebatamento da igreja. No dia em que Cristo romper os céus com poder e grande glória. E vir estabelecer o seu plano eterno sobre céus e terra, e aí de fato todos vamos receber a recompensa, a salvação plena,
A salvação literal, vencer a morte, vida eterna. Não tem como ter vida eterna sem corpo, gente. Pode perguntar. Cara, a salvação ela é pessoal. O ladrão da cruz ele foi salvo no último momento. É que muitos se apegam a isso para, tipo, viver uma vida sem Deus, para viver uma vida descompromissada de Deus, e no último momento Deus vai dar uma chance, Ele vai confessar, levantando a sua mão, que Jesus é o Senhor da vida dele. A gente sabe que esse processo aqui, gente, ó, a justificação é graça, né? Não é favor, não é mérito, é graça de Deus, né? Ninguém está aqui por mérito, né, gente? Nós estamos aqui pela graça, amém? Favor imerecido de Deus. Agora, a evidência dessa graça de Deus na nossa vida é o segundo estágio, a santificação. É o processo da salvação na sua segunda etapa. Pode falar. Isso. Vamos ler Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Ou seja, gente, até agora, está todo mundo no mesmo barco. Posso ser pastor, posso estar na igreja. Estar na igreja não te faz, não te garante ser salvo. Como ficar na garagem do carro não te faz um carro. Dormir numa garagem de um carro e dormir lá, fazer sua cama na garagem do carro lá, vou dormir na garagem do carro lá hoje. Não vai fazer você ser um carro. Vai, gente. Não é porque você dorme na garagem que você é um carro. E não é porque as pessoas estão na igreja que elas estão salvas. É por isso que esse entendimento, olha o que Tito vai falar aqui. Vamos ler o que Tito vai falar e só para reforçar mais. Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-os, a mesma graça que salva, a mesma graça que salva é a mesma graça que ensina, para que todos renunciem à impiedade e às paixões mundanas, e vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Aí o terceiro estágio, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a mesma graça que atua aqui, e a mesma graça que vai atuar no grande e poderoso dia do Senhor, no aparecimento do Senhor. Então, quando se fala de salvação, a salvação ela está ligada diretamente à vinda gloriosa de Jesus. E por que e sabe o que eu tenho um conflito? Por que nós rejeitamos tanto isso? Tem alguma coisa muito errada. Por que nós rejeitamos tanto a segunda vinda de Jesus e não queremos e não trabalhamos para ela? Por que nós temos tanto complexo sobre a morte, sendo que as duas formas de a salvação acontecendo na nossa vida?
Sempre que falamos da vinda do Senhor, falamos, não, Jesus, não volte agora não, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Não, não vai ser agora não, pelo amor de Deus, deixa isso aí para depois. Não, não, a gente só está sabendo, só está se informando agora, porque agora não gera um pouco de conflito? Aí se tem uma certa linha de pensamento. Qual que é a linha de pensamento? Nós queremos viver. E a visão que a gente tinha de salvação é que salvação não é vida. Por isso que a gente não quer que ela aconteça logo. Mas o contrário, quanto, não sei se eu posso falar no português, mais rápido for esse momento, mais rápido nós vamos viver. Receber vida eterna. De fato, vamos viver. E Cristo tem vida e vida e abundância para nós. Então, a morte não deveria ser um problema para a gente, cara. Para os primeiros cristãos não era um problema. A morte dos santos. Preciosa é a morte dos santos ao Senhor. Por que a gente tem tanto problema com isso? Porque de fato ainda não recebeu a segunda vida. Tiveram um encontro com Jesus. Incerteza. Será que eu sou salvo, cara? Será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo, cara? É outra autoridade. Então a gente precisa rever mesmo, rever o Evangelho, rever essa questão de arrependimento, rever isso sempre, e também rever sobre a vinda do Senhor, porque o Evangelho diz respeito à vinda de Jesus, à segunda vinda de Jesus. Então todo desinteresse sobre a segunda vinda de Jesus demonstra de fato um grande problema nessa geração, em nossas vidas. Então, resumindo, gente, amem a segunda vinda de Jesus, porque ela diz respeito à nossa salvação. Precisamos amar. É isso que Paulo falou em 1 Timóteo 4. Vamos ler, eu tenho mais 5 minutos para tratar esse assunto. Timóteo 4, 1 Timóteo não, 2 Timóteo, capítulo 4. Ele já sabia, ele já tinha certeza, verso 6. Não tinha problema com a morte. Verso 6 ele diz, quanto a mim já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça. Coroa da justiça, cadê a coroa da justiça, gente? Coroa da justiça está aqui, ó. A bendita esperança que ele falou para Tito. Que ele falou para a igreja de Coríntios. No toque da última trombeta. Quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Essa coroa, essa recompensa, a salvação de fato, a vida eterna, está preparada para mim. Olha a esperança dele. A qual o Senhor, o justo juiz, me dará quando?
naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O amor pela vinda do Senhor. O amor pela vinda do Senhor. Existe outro texto que Paulo fala, deixa eu pesquisar aqui, Maranata. É um texto um pouco difícil de entender, porque ele fala assim sobre quem não crê seja maldito, Maranata. Alguém já viu esse texto? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Quando você não quiser saber onde está um texto, vai lá no Google que ele te mostra. Primeira Coríntios 16, 22. Primeira Coríntios 16, 22. Paulo está se despedindo da igreja no final aqui. As igrejas da Ásia cumprimentam, Priscila, Áquila. Todos os irmãos, verso 20, cumprimentam, tal. E aí ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Maranata. Como é que está aí na sua Bíblia? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. E aí ele termina? Maranata. Aí se você ler esse versículo, meu Deus, seja anátema, ama o Senhor, Maranata. O que tem a ver? Oi. É. Falta de fé. Uhum. Uhum. Sim. Ah, o filme, como é o nome do filme lá? O Céu é de Verdade. Não acredita, né? E o pastor que passa meses no altar da igreja todo domingo pregando e não crê no céu. Uhum. 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 Místicas. Uhum. A evidência dos dons, né?
Uhum. Crê de fato nisso, né? A gente está falando de coisas aqui que são sobrenaturais. Estou falando de Jesus cortar os céus e estamos falando de arrebatamento, estamos falando de nos encontrar com Ele nos ares, estamos falando de um processo de transformação do corpo. São assuntos sobrenaturais, né? Uhum. Uhum. Não acredita, né? Que está vindo de forma progressiva, né, nos últimos dias e aumentará. O que a gente fala sobre o desvio da fé, né? O desvio da fé. Aham. Uhum. A profecia de Nostradamus. Uhum. Eu posso trabalhar a questão errada sobre a vinda do Senhor que gerou toda essa decepção, né? Porque muitos, e até mesmo o pré-tribulacionismo, que talvez mergulhou na igreja. Qual que é o pré-tribulacionismo, gente? Que acredita que o arrebatamento acontece antes. Isso gerou um grande problema na igreja, mais maléfico do que benéfico, porque a gente lança sobre Deus completamente a responsabilidade, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, e o que eu tenho que fazer é só manter minha vida particular de santificação, e eu não coopero em nada, então é uma ação sobrenatural de Deus, e isso gerou o quê? Uhum. Não, lembro. É, uhum. Então são vários fatores aí que está gerando isso, né, nos últimos dias, né? É o desprezo à doutrina dos últimos dias, porque por achar complicada, é também as divergentes visões que gerou também tudo isso, né? E também uma questão também de aumento da iniquidade, de imoralidade, aumento de carnalidade que nos faz buscar recompensas terrenas e não eternas, né? Tem tudo a ver. É. Toda vez que a gente traz aqui uma série de pregações, a gente tem intenções, né? Então, falar de avivamento agora tem tudo a ver. Avivamento e vinda do Senhor tem tudo a ver. E o que eu quis fazer hoje aqui, nessa primeira etapa, nessa conclusão, é dizer para os irmãos que o Evangelho, ele não é só cruz. O Evangelho é restritamente, diretamente a vinda gloriosa de Jesus, que diz respeito à salvação, glorificação que vai acontecer no grande dia do Senhor, quando o nosso corpo receber a ressurreição. É por isso que na doutrina, na teologia, a ressurreição é doutrina central. A ressurreição é um pilar. 1 Coríntios 15, que Paulo fala sobre a ressurreição. Se não tem ressurreição, acaba tudo, acaba tudo. Não tem evangelho, não tem Cristo, comamos e morramos e bambamos e vamos viver nossa vida. Se não tem ressurreição, porque a ressurreição é o pilar. A ressurreição, ela vem para acabar de fato com Gênesis 3, que é o pecado. Vida eterna. É, isso aconteceu quando Jesus ressuscitou, e isso está acontecendo e vai acontecer nos últimos dias também. Essa
falta de fé, de acreditar na ressurreição. Gente, vocês acreditam na ressurreição aqui ou não? Acredite, porque se você não tiver isso no seu coração convicto, na sua mente e no seu coração, não vai adiantar nada isso aqui. Pode acabar com tudo. Acaba com esse templo aqui, acaba com os eventos, acaba com tudo, com o culto. Nada mais faz sentido, nada mais faz sentido. Nada. Nenhuma reunião aqui fará sentido, nem nada que nós venhamos fazer vai fazer sentido se não colocarmos isso como convicção. A bendita esperança que é a glorificação do nosso corpo, quando nós vamos vencer, quando nós iremos vencer a morte. Nem Jesus, vamos ler 1 Coríntios 15, eu encerro esse assunto aqui, porque já era para ter encerrado, mas vamos lá. É sempre assim, sempre já era para mim ter encerrado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Verso 50 em diante. 1 Coríntios 15, verso 50. Marca esse versículo, risca aí na sua Bíblia, faz um quadro lá na sua casa, sei lá, faz alguma coisa com esse versículo aí, porque é forte. Mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o reino, pode herdar o imperecível. E eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer. Esse privilégio é só para a geração da vinda do Senhor. Esse falecer aqui, ou dormir, não provar da morte, é um privilégio, foi um privilégio apenas para Enoque, Elias e para a igreja dos últimos dias. Fora disso, todos vão passar pela morte, todas as gerações, todas. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo morreu, mas ele morreu como primogênito dos mortos. E eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá. A morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, lembra que falamos aqui, Romanos 3 e Romanos 6, o salário do pecado é a morte. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de vitória, esse versículo a gente sempre cita aqui na igreja, né? Nosso pastor ensinou. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa vitória aqui é a plena, a conclusão da salvação, a vitória. Mas graças a Deus, quer ler, Rodrigo? Aleluia, oh glória. Toda vez que você declarar esse versículo aqui na igreja, lembre-se disso, né? Graças a Deus que nos dá a vitória do quê? Da morte e do pecado. E quando isso vai acontecer? Na vinda de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Há recompensa. Amém, irmãos? A vida não se resume em 70 anos aqui. Se você fizer um cálculo, uma pessoa que estuda medicina, ela estuda 10 anos no mínimo de medicina para poder exercer a sua profissão. Depois ela gasta 25 anos. Então se você começar a estudar medicina com 18 anos, você só vai poder atuar com 38.
Então você vai trabalhar mais 30 anos, que seja, ou mais 25 anos. Com 25 anos você vai conseguir se aposentar. Lá para os 70 anos, que você vai conseguir ter a recompensa de todo o seu trabalho. E vamos dizer que você viveu todo esse tempo aí se alimentando bem, comendo bem, fazendo exercício, não comendo salsicha, se alimentando da forma correta, suco de laranja. Então, dos 68 anos ou 70 anos de vida, você vai desfrutar da sua aposentadoria. E vamos dizer que você consiga viver até 85 anos com robustez, ou com consciência, né? Você vai desfrutar apenas 15 anos de toda uma entrega da vida. Isso dentro de um processo natural. Isso se você não casou errado, se seu filho não quis pegar seus bens. Isso se você não passou por tragédias na vida. Isso dentro de um processo natural. Ô irmãos, é muito pouco. E a recompensa para nós, vida eterna, é desfrutar eternamente. É eternamente. Então tudo que eu faço aqui é com essa intenção. Você tem que ter segundas intenções na sua fé. Todo mundo gosta de receber recompensa, sim ou não? Privilégio e recompensa. Se eu chegasse aqui hoje, ó, caixa de bombom para você que veio todas as aulas. Cara, todo mundo queria receber uma caixa de bombom. Todo mundo quer recompensa. Até eu quero recompensa. Todo mundo quer recompensa. Então a gente olha para a vida eterna com esse olhar de recompensa. Era assim que os apóstolos viviam. Recompensa, vida eterna, coroa da vida, desfrutar eternamente com Deus. Vale a pena. O sofrimento do tempo presente não se compara. Aquilo que o olho não viu, o coração não ouviu, não chegou ao coração do homem. São as coisas que Deus tem reservado para mim. Estar com Jesus. Ainda não se manifestou aquilo que devemos ser, mas um dia seremos semelhantes a Ele. Veremos como Ele é. Recompensa, glorificação. E aí o texto que nós lemos de 1 Coríntios 16, que eu ia ler, que Paulo fala, ele fala algo tão interessante aqui, que dá para fazer uma mensagem aqui, qualquer dia eu vou pregar sobre esse texto aqui. 1 Coríntios 16, 22, coloca para mim aí. Legal. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Quem não ama, já está condenado. Maldito, filhão. E qual é a prova que você ama? Aí ele termina falando, Maranata. É por isso que o Maranata está... Porque não há outro motivo para o Maranata estar nessa frase. Lê aí, Sandrão. Tá dizendo, ele virá, viu? Se você não ama, viu? Ele virá. Maranata, amem a vinda do Senhor. Amem, isso é evangelho. Evangelho é o amor pela vinda do Senhor. Evangelho é o sentimento Maranata. Vem, Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero receber a minha recompensa. Vamos fazer para encerrar aqui nosso estudo, uma visão geral do livro do Apocalipse, em 20 minutos. Vamos lá. O livro do Apocalipse é o livro mais fácil de ler. Como assim, pastor? Depois de tudo que você aprendeu aqui, né, gente? Com o olhar que você tem agora, então é simples ler o livro do Apocalipse. Ele começa dizendo, verso 1. Quem pode ler o verso 1 do capítulo 1? Então, o que é o Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse já significa isso, tirar o véu. Apocalipse não é algo secreto, é revelação.
E é a revelação de quem? De Jesus Cristo. Então o centro do livro do Apocalipse é Jesus. Quais são os capítulos principais do livro do Apocalipse? Você pode marcar para você ler depois, porque se você, depois desse tempo aqui, vai ficar mais fácil a sua leitura do livro do Apocalipse. Se você dedicar uma hora, você consegue ler todos os 22 capítulos. Mas hoje eu vou te dar aqui uma forma prática para você ler o livro e entender o livro por sessões. Nós vamos dividir em 4 sessões o livro do Apocalipse. Amém, gente? Mas nós não vamos conseguir ler aqui, amém? É uma ferramenta que eu estou dando para você ler depois na sua casa. Então, é a revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E os 2 principais capítulos do livro do Apocalipse é o capítulo 4 e o capítulo 5. Por quê? Porque esses 2 capítulos eles vão tratar sobre Jesus. Antes de João receber a revelação de todos os 21 juízos de Deus, que vai do capítulo 6 ao capítulo 22, e todo o processo da grande tribulação, antes de João receber essa revelação, João é convidado no capítulo 4 a subir, a ter uma experiência, assim como Paulo teve essa experiência de ir até o 3º céu. Sobe para cá. E o que João viu, capítulo 4 e capítulo 5, ele viu Jesus glorificado, assentado no trono. Então Jesus está no trono. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que está no trono. E aí ele vai contar todas as experiências do trono, os seres viventes, os 24 anciãos e toda a glória da sala do trono de Deus. Convido você a pegar umas bolachinhas, um suco e gastar um tempo no quarto lendo esse livro e se dedicando, parando, refletindo, imaginando na sua mente, e o próprio Espírito Santo também vai trazer preciosas revelações para você, em nome de Jesus. E o capítulo 5 do livro diz que Jesus está no trono e ele tem um livro na mão. Então esses 2 capítulos são os capítulos chaves do livro do Apocalipse. Jesus está no trono e ele tem a história, o livro da história em suas mãos. E ele é o único capaz de abrir este livro. Ele é o único capacitado para completar a obra da história do mundo, da história do plano de Deus. Então os 2 primeiros capítulos são os capítulos chaves. O capítulo 4 e o capítulo 5 são os capítulos chaves do livro do Apocalipse. Jesus está no trono, ele governa e ele tem o livro da história em suas mãos. Você pode declarar isso? Jesus está no trono, ele governa e ele tem o livro da história em suas mãos. Antes da grande tribulação, saiba que Jesus está no trono e ele governa e ele tem um livro da história em suas mãos. Amém, gente? Porque a gente gosta muito de falar das tragédias, mas antes das tragédias ele está no trono. Se toda vez que você fosse passar por uma tribulação, você olhasse com essa visão, ele está no trono. Toda luta que você entrar, você vai passar por um deserto, vai passar por uma aflição, mas ele está no trono. Ele governa, ele é poderoso, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Então a sua forma de olhar a luta será completamente diferente. Ele está assentado, eu vejo ele assentado à direita do Pai. As pedras estão vindo, mas o seu olhar está no trono. E é a forma que nós vamos vencer os últimos dias. Vamos ter que olhar para o trono. Amém, gente? Verso 3 do capítulo 1 tem uma promessa. Qual é a promessa do verso 3? Então existe uma promessa para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam. Então, o texto está dizendo, mais do que bem-aventurado é aquele que lê. Você já leu o livro do Apocalipse, gente? Então você está deixando de ser bem-aventurado. E não só ler, lê em voz alta, porque é ler e ouvir. Aí você já vai ser bem-aventurado dobrado. É ler
e ouvir. E por que essa promessa de ler e ouvir? Porque nos dias do primeiro século, nem todos tinham acesso à leitura. Só apenas o anjo, o mensageiro da igreja. Então o mensageiro ele precisava ler o livro em voz alta. Porque a promessa não é só para quem lê, mas para aquele que ouve. Amém? Glória a Deus. E a última promessa aí, os que guardam. Ler, ouvir e guardar. Declare comigo, ler, ouvir e guardar. Amém? Então, faça isso. Leia o livro e você precisa ouvir mais sobre esse livro e guardar. Guardar não diz respeito a colocar numa gaveta e deixar ali. Não é esse tipo de guardar. Guardar diz respeito a você estar protegendo. Guardar diz respeito à proteção. Você guardar esses ensinamentos, proteger como algo precioso. Assim como você protege uma peça de ouro que você tem. Como você protege o dinheiro, as suas finanças. Guarde essas palavras. Guarde esses ensinamentos. Pode falar, Sam. Obedecer. Guardar, obedecer. Na língua original hebraica, a palavra ouvir, não existe duas palavras igual a nosso, ouvir e obedecer. É a mesma palavra. Por exemplo, Deuteronômio 6 vai falar, chamar Israel, ouve Israel. Então, ouve e guarda é a mesma palavra, tanto para ouvir como para guardar. Não, ouvir e guardar, na língua hebraica é a mesma coisa. Então, não pode dizer que ouve se não guardar. Glória a Deus. Continuando aqui, nosso panorama sobre o livro, ele é dividido em 4 sessões. A primeira sessão do livro, e é bom você ler o livro do Apocalipse sobre essa perspectiva de 4 sessões, vai ficar bem mais simples. E você vai ver que não vai precisar nem de muita explicação. Você vai ler em casa, você vai meditar dessa forma e você vai perceber, nossa, é simples entender dessa forma. A primeira sessão é o chamado de João, que é o capítulo 1 todo o capítulo 1 do livro do Apocalipse. É o momento que o Senhor chama João. João estava onde? Ele estava na ilha de Patmos como prisioneiro ali. Ele era o último profeta, o último apóstolo vivo, estava com mais ou menos entre 85 a 95 anos. Não dá para dizer a idade certa, aproximadamente. E ele recebe essa revelação. E por que João? João ele era um discípulo diferenciado. Ele era o discípulo amado. Ele era o mais íntimo de Jesus. Então os segredos ele entrega para os mais íntimos. É por isso que foi João que recebeu essa revelação do Apocalipse. Porque ele era o mais íntimo, discípulo mais amado. Então, quanto mais intimidade, mais revelação de Deus. Amém, gente? Não quero que vocês sejam servos, eu quero que vocês sejam amigos. João 15:15. Porque o amigo, ele sabe. O amigo, ele sabe aquilo que o seu Senhor vai fazer. O servo não, o servo só obedece, o amigo ele sabe. Então João era um amigo íntimo e recebeu essa recompensa. E o verso 5 aí do capítulo 1, olha, se eu abaixar falha. Diz o seguinte, olha como Jesus se revela a João. Ele começa a receber a revelação da parte de Jesus, o primogênito dos mortos. O que significa primogênito dos mortos? Hein, gente? O primeiro que ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito. É aquele que deu o ponto de partida. Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos com Ele. Amém? Ele é o príncipe dos reis da terra. E a fiel testemunha. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, aleluia. Então aqui no capítulo 1 é o chamado de Deus para João, chamado de Jesus para João para profetizar. E o objetivo é João escrever essas profecias. Então o Senhor chama, se revela a ele
E o Senhor chama ele para profetizar, para ser um profeta, escrever a revelação do Apocalipse. E aí ele se revela como o primogênito dos mortos, os príncipes dos reis da terra, o príncipe do rei da terra, dos reis da terra, e a fiel testemunha. E aí o verso 6 é importante, diz que ele nos constituiu reino de sacerdotes. Quem lembra da pregação de domingo aqui, gente? Quem lembra da pregação de domingo? A igreja agora é esse reino de sacerdote que foi constituído de todos os povos, foram chamados para ser um reino de sacerdotes. E aí o verso 7 diz, ele vem com todo o poder e glória, e até mesmo aqueles que os transpassaram vão contemplar, de todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Imagine, irmãos, que preciosa a experiência que João teve aqui. Estava em uma ilha e de repente Jesus se revela para ele. Tocou assim, ó, dentro de uma caverna. Quando ele o vira, ele tem a revelação de Jesus. Aquele que viveu com Jesus 3 anos e meio. Agora ele tem a experiência de ver Jesus glorificado. E aí ele cai como morto. Tamanha revelação. E aí, os próximos versos, é o Senhor falando para ele aí que ele deveria escrever as 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia. Aqui no capítulo 1, depois você vai ler, no capítulo 1 fala de 18 características de Jesus. João tem a revelação de 18 características de Jesus. Vai ver a Jesus com seu rosto brilhando, com um face, com seus pés de latão reluzente, fogo nos seus olhos. São 18 características da beleza de Jesus, da grandeza de Jesus. É Jesus se revelando a ele. É o Jesus, o mesmo Jesus que ele teve comunhão durante 3 anos e meio. E agora ele aparece para ele com um corpo glorificado. Essa é a primeira sessão do livro, amém? Amém, gente? É o Jesus belo, é o Jesus maravilhoso, Jesus incrível, é Jesus se revelando como Ele é, né? O primogênito fiel, o Deus todo-poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A segunda sessão já trabalha as 7 igrejas da Ásia, que vai do capítulo 2 ao capítulo 3. Olha para mim aí, o capítulo 2 ao capítulo 3. Então o que você tem que fazer? Você lê primeiro o capítulo 1, a primeira sessão, chamado. Segunda sessão, as 7 igrejas da Ásia. E aí você escreve do lado aí, se você quiser, leia Atos 19. O livro de Atos 19 é muito importante porque Paulo chegou em Éfeso e através da vida de Paulo um avivamento acontece em Éfeso. Éfeso é abalada. E o avivamento trouxe um derramado Espírito Santo não só sobre Éfeso, mas também sobre todas as cidades ao redor de Éfeso, que são essas 7 igrejas aqui do livro do Apocalipse. Então o avivamento aconteceu em Éfeso, durante 3 anos ali, Paulo ficou em Éfeso, e todas as 7 cidades, as 7 igrejas ali da região da Ásia Menor foram alcançadas por esse avivamento. Então coloque aí para você ler Atos 19 junto com o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. E por que essas igrejas são tão importantes? Porque as igrejas aqui, elas representam não somente a igreja do primeiro século, mas toda a igreja. Ela tem a visão de alcançar todas as igrejas em todas as fases, nesse processo dos últimos dias, desde Cristo desde a primeira vinda até a segunda vinda. Os desafios que essas igrejas enfrentaram serão os mesmos desafios, são os mesmos desafios que nós enfrentamos. As lutas que essas igrejas passaram são as mesmas lutas que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar. Então é importante também ler essas cartas aqui para a igreja dos nossos dias. Tanto cada igreja diz respeito aos mesmos desafios. Por exemplo, uma daquelas igrejas, eles tiveram um problema com os nicolaítas. Quem foram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles eram um grupo, uma facção religiosa na época, dentro da igreja,
E eles tinham uma visão assim sobre o casamento, sobre flexibilizar o casamento. Ou seja, eles apoiavam o divórcio, o recasamento, casamento de homem com homem, casamento com duas mulheres. Então, esse grupo aqui, os nicolaítas, na época, era esse movimento dentro da igreja que fazia essa abertura para o casamento, desvalorizando o casamento. E isso acontece nos nossos dias, sim ou não, gente? Isso acontece nos nossos dias, sim ou não? Os liberais, que agora eles apoiam tudo, você pode, o pastor casou 2, 3 vezes, pode continuar pastoreando, apoio. O que vai fazer a diferença mesmo é você fazer o compromisso, é a aliança no dedo. O importante é você fazer aliança no dedo, o que passou, passou, e assim vai caminhando. E não só o casamento, divórcio, mas também o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. O casamento também dentro de uma questão de pedofilia. Tudo isso acontecia na região, na época, que eram os nicolaítas. Então, os mesmos desafios que eles enfrentaram, nós estamos enfrentando e iremos enfrentar de uma forma mais intensa nos últimos dias. Outro problema, a imoralidade sexual. Então, mas não tem como. É os mesmos desafios. A tolerância à imoralidade sexual. Tem uma das igrejas que o Senhor, na realidade a gente precisa fazer só um estudo sobre as igrejas, né? Ficar uns 2 anos aqui só estudando sobre as igrejas, aí sim. A tolerância à imoralidade, que a igreja estava tolerando o espírito de Jezabel. Então é um desafio para nós também, a tolerância à imoralidade. É tudo normal, pode viver nada a ver, faz parte, sensualidade, sexo antes do casamento, todo esse tipo de coisa, que é desafio para a igreja, amém, gente? Então, existe aqui conselhos para a igreja sobre isso, sobre as 7 igrejas. A frieza espiritual, que a gente tanto fala, a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinária, piedosa, mas deixou esfriar o primeiro amor. Então, é um desafio para os nossos dias também. O que mais? A destruição da família, a perda do primeiro amor e outras coisas mais que a igreja vai enfrentar como desafio. Então, as 7 cartas serão importantes para nós, é importante para nós agora e mais do que nunca nos próximos anos, quando estaremos mais próximos da vinda do Senhor. Então essa é a segunda sessão. Estude o capítulo 2 e o capítulo 3 separado. Amém? Amém, gente? Você me dá mais 5 minutos aí? Me dá mais 5 minutos aqui. 5, 10, 15, 20. Essa piada é da hora, gente. Agora, além das advertências que tem para as 7 igrejas, existem as recompensas. Existem 7 recompensas para cada uma das igrejas. Por exemplo, uma das igrejas vai receber a recompensa. Se você for fiel, se você vencer essa tentação, você vai ser coluna do meu templo. Ou seja, existe uma classe dentro da igreja que vai ser coluna no templo de Jesus em Jerusalém quando ele governar. Estará do lado de Jesus. Onde você quer ficar, irmãos? Em Goianas ou no templo do Senhor? Qual? Mas nos últimos dias nós viveremos um derramar do Espírito Santo da igreja, vai ser poderoso. Atos em forma global e Êxodo também em forma global. Mas precisamos olhar para as recompensas. Existem 7 recompensas aqui para 7 cartas, para 7 igrejas. Então, irmãos, não é pecado olhar para a recompensa, amém, gente? Não é pecado olhar para a recompensa. A salvação, ela não é mérito, é graça. Mas o galardão e o reinar com Jesus entra a recompensa. Porque senão não haveria um reino de justiça. E o que é justiça? Se não dá recompensa para as pessoas da forma que ela merece. Uma pessoa que é mártir, uma pessoa que é missionária, uma pessoa que entrega a vida dela, que vive uma vida de renúncia, vai chegar no reino de Deus, vai viver o mesmo patamar que nós? Que reino é esse?
Já parou para pensar nisso? Que reino é esse? Comparar-se com Abraão, com Paulo, comparar-se com Estevão, comparar-se com John Wesley e tantos outros irmãos. Então, olhe para as recompensas. Amém, gente? Amém, gente? Tenha uma visão de recompensa eterna mais do que recompensa imediata. Porque se você receber sua recompensa imediata, você não vai desfrutar da sua recompensa eterna. É o que eu falei, um médico ele tem a recompensa aqui. Eu não quero 15 anos só de aposentadoria. Eu não quero desfrutar o final da minha vida só. Não, eu quero mais. Eu quero desfrutar eternamente com Jesus. Eu quero, amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês querem ou não querem? Terceira sessão. Aí entra o capítulo 4 e o 5. Esse capítulo é o momento que João tem o deslumbre do trono de Deus, a descrição do trono de Deus, da sala do trono de Deus. E ali ele tem a visão dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, ele usa essa expressão porque é impossível explicar quem são esses 4 seres. Ele fala que um tem forma de leão, mas tem todo um propósito. Outro tem o jeito da águia, porque são 4 seres que estão na sala do trono de Deus. E é impossível, João não consegue explicar o que são esses 4 seres viventes. E ele tem a visão dos anjos, a mesma visão que Daniel teve do ancião de dias, e a mesma visão que Isaías teve. 800 anos antes, Isaías também entrou na mesma sala, e era o mesmo cântico. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E João entra na mesma sala, e existem anjos ali declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E João aqui, ele chora, capítulo 5, porque ele viu ali que havia um livro e ninguém era digno de tomar o livro, ninguém foi achado digno de tomar o livro. Porém, neste momento, um ancião consola João e aponta para ele, aponta para o leão da tribo de Judá e diz: ali está o leão da tribo de Judá, o cordeiro e leão. Cristo, primeira vinda, cordeiro, leão, Cristo da segunda vinda, Cristo como cordeiro e como leão. E ele declara ali, ele é capaz de executar os planos de Deus, de abrir o livro. Imagine você com um presente, e você começa a abrir o presente, sabe? Você começa a abrir aquele presente e você começa ali, devagarzinho você já vai sabendo, opa, parece que é um sapato da Adidas, ou parece que é isso, né? Cada momento ali, ele é digno de abrir esse livro. Ao longo da abertura do livro, a revelação de Deus vai acontecendo e a profundidade de forma progressiva vai acontecendo através dessa experiência que João teve ali no capítulo 4 e 5. Essa é a terceira sessão. Amém, gente? Primeira, voltando aí, qual que é? O chamado de João, que está onde? Capítulo 1. Capítulo 1, chamado de João. Promessa, bem-aventurança, 18 características de Jesus. Segunda sessão, as 7 igrejas da Ásia. Capítulo 2 e 3. Terceira sessão, descrição da sala do trono. Capítulo 4 e 5 de João. Eu aconselho você também, quando ler, vai pesquisando no Google. Vai falar sobre esmeralda. Pesquisa para você ver o que é esmeralda. Vai falar sobre sardônio, pesquisa para você ver o que é sardônio. Só para você ter uma ideia, um pouco, do que é aquele lugar. Porque fala que o lugar está revestido de pedras de jaspe. Já viu a pedra de jaspe? Um vermelho poderoso. Esmeralda, já viu? Uma das pedras mais caras que existe. No Google. Você pode ver por tudo no Google. Esse é a terceira sessão do livro, que fala da fascinação, enquanto o Filho de Deus prepara todo o terreno aí, toda
todo o cenário para revelar para eles sobre o fim dos tempos. E a última sessão do livro do Apocalipse, a quarta sessão, é a forma cronológica de ler o livro do Apocalipse, que vai do capítulo 6 ao 22. Então, a última sessão aí sim começa a ler essa forma de forma cronológica, que você precisa ler e entender cronologicamente os fatos. Então, vai do capítulo 6 em diante. E essa sessão, ela é escrita de forma cronológica para explicar todo o cenário da grande tribulação até o fim dos tempos. Então, do capítulo 6 de Apocalipse, começa-se a forma cronológica da grande tribulação. Amém, gente? E João aqui, ele tem um auxílio, você vai perceber isso? Quando você lê, ele tem um auxílio de um anjo. Por exemplo, vai falar de 21 juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, conforme vai acontecendo, é como se fosse um filme acontecendo, e numa hora que você não entende, você dá uma pausa e você pergunta para o amigo do lado, o que aconteceu ali? Aí o cara começa a te explicar. Por exemplo, capítulo 6, olha o capítulo 6 do Apocalipse. Capítulo 6 vai começar falando sobre a abertura dos selos. Lembra do que a gente falou aqui? A manifestação do anticristo sendo esse cavalo branco. O primeiro cavaleiro aqui do cavalo branco não é Cristo, esse cavaleiro aqui é o anticristo. Amém, gente? Começando aqui a grande tribulação, um período de falsa paz. E aí, a partir do segundo verso, vai falar sobre o terceiro verso aí vai falar sobre o segundo selo sendo aberto. Então, o primeiro selo diz respeito à manifestação do anticristo, falsa paz. Paulo já falou sobre isso, paz e segurança, que é um período de paz e de estabilidade. Depois, a partir do verso 3, a abertura do segundo selo, começa então aquilo que nós já aprendemos no livro de Daniel, que são os 3 anos e meio de grande tribulação, é o período final da grande tribulação aí, que são também 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade do tempo, que diz respeito ao mesmo período, 3 anos e meio. E aí ele começa, a abertura dos selos, cada selo sendo aberto, uma intensidade, um juízo de Deus sendo derramado sobre a terra, mas deixando bem claro aqui para nós que somos a igreja, que a grande tribulação, ela é a perseguição dos santos, mas também o juízo de Deus sobre o anticristo e sobre todos aqueles que têm aliança com ele, e Deus trazendo justiça. Então, cada momento da abertura dos selos, a igreja vai ser protegida e guardada. Amém? A igreja vai ser protegida e guardada durante todos os 21 juízos de Deus aqui, desde a abertura do primeiro selo. A igreja sendo protegida e guardada pelo Senhor. Vocês creem nisso, gente? Amém? O juízo de Deus não é para nós. Nós seremos guardados da ira de Deus que está vindo. E até mesmo é importante porque ao longo do juízo de Deus nós vamos entender qual é a próxima fase e qual é o nosso papel naquele momento na história como igreja, o que nós devemos fazer ali. Aí terminou o capítulo 6, no capítulo 7 ele vai explicar. Então você lê o capítulo 6, é a abertura dos selos. Capítulo 7, explicação. Então ele dá uma pausa e o anjo explica para ele todo como vai ser esse procedimento durante todo esse processo da abertura dos selos. E aqui no capítulo 7 vai falar da igreja, vai falar do avivamento, vai falar de 144 mil israelitas que serão protegidos e serão usados por Deus nesses dias, que são 12 mil de cada tribo. Vai falar da visão dos mártires. Aqui no capítulo 7 ele vai falar
fazer uma explicação maior ou dar uma visão mais ampla do cenário do capítulo 6. Pegou aí, gente? Sim? Aí capítulo 8, vamos lá, a gente já vai encerrar, hein? Lembrando que é a última aula hoje. Abertura dos selos. A abertura do 7º selo vem com a primeira trombeta sendo tocada. Então, os 7 selos. Os 7 selos, a ideia da organização dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, é um aprofundamento da severidade dos juízos de Deus. O início do primeiro selo lá de Apocalipse 6 é o início da grande tribulação. Amém, gente? Grande tribulação, metade da grande tribulação é falsa paz, é o anjo, é o cavaleiro branco, é a falsa paz. A partir ali da abertura do 2º selo, começa-se juízos de Deus de forma intensa e severa. O primeiro selo é a aparição do anticristo, com uma coroa, mas ele vem para vencer, mas ele não é o vencedor. E aí vem todos os outros selos aí. Nós não podemos confundir esse capítulo 6 com o capítulo 19. O capítulo 19 é Jesus Cristo. O cavaleiro do cavalo branco com muitas coroas na cabeça e com poder e grande glória. Esse aqui é o falso, é a falsa paz. Amém? Certo? O capítulo 7 então vai explicar tudo. Vai explicar o que vai acontecer, como as pessoas estarão vivendo nesses dias. Aí o próximo, capítulo 8, as trombetas. O relato das trombetas, a severidade do juízo de Deus, ficando cada vez mais intenso. Aí você vai ver aí, a intensidade da severidade de Deus vindo, lembrando que é juízo de Deus. Amém, gente? Nós estaremos dentro de tudo isso, mas de uma forma sobrenatural, nós seremos guardados. Mas isso não significa que nós não seremos perseguidos. Isso também não significa que nós não poderemos passar pela morte, por sermos fiéis ao Senhor. Então, mártires, pessoas serão mortas. À medida que o juízo de Deus vem, a implacável perseguição do poder das trevas virá contra a igreja. E muitos cristãos serão mortos. Amém? Amém, gente? Morrer é lucro para a gente. Não tem problema não. Aí do capítulo 8, capítulo 9, vai falando das trombetas. Capítulo 10, ele dá outra pausa de novo. E aí, uma revelação rapidinho aqui do capítulo 10. Lembra que eu falei para vocês que direto o Mateus ficava falando para mim do capítulo 10? Lembra? Eu li muito o capítulo 10. O capítulo 10 vai falar do livrinho do céu e o capítulo 10 fala de o anjo dizendo para João, come esse livro. E eu falei, meu Deus, o que significa isso? E hoje eu fui ter um pouquinho do entendimento do que significa isso. O capítulo 10, ele vai falar sobre o ministério profético nos últimos dias. Sobre se alimentar, comer das profecias. Se alimentar de forma profunda, principalmente os livros proféticos. Daniel, Isaías, Apocalipse, os livros que tratam sobre o fim dos tempos. E aí o Mateus toda hora falando para mim, pai, capítulo 10. Capítulo 10 de Apocalipse, que ele só fala do capítulo 10. Ou seja, trazendo aqui uma revelação para nós, leia, come a profecia. Falou para o santo também. E o capítulo 10 aqui, 11, vai tratar desse último momento, já para tocar a 7ª trombeta. E a 7ª trombeta é o momento dos momentos. Então o capítulo 10 vai falar do aumento da revelação profética, vai falar do entendimento profético, vai falar de 2 testemunhas que virão nesse momento, que muitos entendem que é Elias e Enoque, porque não provaram da morte. Essas 2 testemunhas que vão agir de forma poderosa nesses últimos dias, com sinais poderosos nesses últimos dias. Nesse momento aqui, entre a 6ª e a 7ª trombeta, esse ministério profético, essa revelação profética, esse entendimento das Escrituras vão se ampliar, né? E o capítulo 10, verso 7, quem pode ler rapidinho aí?
Então aqui é uma preparação, já trazendo uma palavra profética, está para chegar o momento dos momentos. Aquilo que Paulo falou, aquilo que os profetas falaram, o mistério que esteve oculto, Deus agora vai ser cumprido. E qual é esse mistério? A glorificação, o evangelho, o corpo glorificado no toque da última trombeta. E aqui, capítulo 11, duas testemunhas, e no verso 15 é o momento dos momentos. Finalmente, é a segunda vinda de Cristo acontecendo. Capítulo 11, verso 15. Quando o anjo tocou a sétima trombeta, no céu, vozes declarando: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui começa aquilo que nós estamos falando, que é poderoso, que é a vinda gloriosa de Jesus, que Paulo falou em Coríntios, em Tessalonicenses, que os profetas falaram. É o final da grande tribulação, é o final ali do momento dos 7 anos. Então vai contar aqui no capítulo 11 esse momento. O capítulo 12, o capítulo 13, já fala desse confronto quando Jesus Cristo estiver chegando. Então você vai ler do capítulo 12 ao 14, é o confronto do momento da vinda do Senhor. Ele vindo, o dragão se levantando, a besta se levantando, o anticristo se levantando, que são a trindade satânica e a Babilônia. Os 4 aí poderes aí dos últimos dias. Capítulo 12, 13 e 14 de Apocalipse. Simples assim. Capítulo 15, já estamos encerrando, falta pouco. Capítulo 15 e 16 vai falar daquilo que a Bíblia chama de a ira de Deus, o derramamento das taças. Aqui é a hora que a ira de Deus ela será implacável, ela será de uma forma intensa, tudo vai ser destruído. E tudo precisa ser destruído. Porque tudo precisa, essa destruição precisa vir sobre toda a terra para que a terra seja restaurada. Então o capítulo 15 vai falar das 7 taças. E essas 7 taças elas vão acontecer logo que Cristo estiver vindo. À medida que Cristo estiver vindo, destruindo o falso profeta, o anticristo, entrando em Jerusalém no processo de dias aí, como nós aprendemos nas aulas passadas de Daniel, 30 dias, 45 dias, o derramamento das taças de Deus. As profecias dizem que Israel será cercada, mais da metade do povo que está em Israel estará preso, então será um momento de muita guerra, a Margedon. Capítulo 17, 18 e 19, capítulo 16, 17, 18 e 19. Assim como o capítulo 12 e 14 fala do auge, a Babilônia, o anticristo, o falso profeta, o dragão, aí o capítulo 17 e 18 vai falar da derrota deles, a forma que eles vão estar sendo destruídos. Então a Babilônia sendo destruída, o anticristo, o falso profeta sendo destruído. Aí no capítulo 19, que é o capítulo dos capítulos, mais uma vez se repete o que está no capítulo 11. Aí vai falar sobre a vinda do Senhor. O momento que Ele está vindo nos céus com grande glória, poder, e todo o momento da destruição do falso profeta, os inimigos de Deus sendo destruídos, o anticristo sendo destruído, a Babilônia sendo destruída, Jesus entrando em Jerusalém e estabelecendo ali o seu reino milenar, que está no capítulo 20. Aí você olha o capítulo 20, é o reino de Cristo. O anticristo já sendo derrotado, o anticristo e o falso profeta sendo lançado no inferno imediatamente, o diabo sendo preso, igual nós tratamos a semana passada, amém, gente? Não dá para falar tudo, mas o diabo sendo preso aqui, e durante 1000 anos a terra passando por um processo de restauração, agora tudo voltando a ser como era no Jardim do Éden. O reino de Cristo na terra durante 1000 anos, e nós reinando com o Senhor e cooperando com o Senhor durante esse período de 1000 anos, está no capítulo 20. Aí o capítulo 21 e 22, olha aí. Terminados os 1000 anos, final do capítulo 20, acontece aí uma tentativa de uma rebelião, porque Satanás será solto novamente e será
destruído completamente, e aí entra o capítulo 21, que é o processo da eternidade, vai passar o grande trono branco, o juízo final, e a segunda morte, e a eternidade, e passaremos com o Senhor toda a eternidade sobre novos céus e sobre nova terra. Essa é a estrutura de todo o livro do Apocalipse. Então, você pode estudar dessa forma, separando por sessões. Se dedique às sessões. As primeiras sessões são mais fáceis. Do capítulo 6 ao capítulo 21 vai tratar sobre a grande tribulação, sobre a batalha final, sobre novos céus e nova terra e sobre a eternidade. Então, fica mais simples olhar dessa forma o livro do Apocalipse. E nos últimos dias, esse livro vai ser muito importante para nós, porque vai ser a nossa bússola. Não é só um livro para a gente estudar hoje. Vai ser um livro que vai nos direcionar como nós precisamos agir nos últimos dias. Como nós vamos ter que caminhar nos últimos dias, olhando para as igrejas, as 7 igrejas, para poder vencer todos os processos que iremos passar nos últimos dias. Amém, gente? Cansaço, né? Vamos encerrar em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas vidas, que você ame estudar a palavra, que você possa se aprofundar mais nela, que não fique só aqui na quarta-feira, que você medite na sua casa, que você leia os textos bíblicos, que você reveja aí aquilo que você anotou, para que você possa estar preparado. Não dependa só do pastor Júnior para te dar as direções sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, sobre a palavra de Deus. Você e eu precisamos estar manejando bem essa palavra, precisamos estar firmados nela para sermos bênção e para que possamos receber aquilo que é mais precioso, que é a glorificação do nosso corpo, é a ressurreição. Esse é o maior, deve ser o nosso maior anseio. É a vinda do Senhor, é o Maranata, é Cristo vindo para que possamos receber a salvação plena, o Evangelho, que gastamos aqui boa parte da nossa vida falando sobre ele, né? Os eventos que fizemos aqui na igreja, as meditações, as orações, os trabalhos, a nossa vida, tudo diz respeito a esse momento, a essa terceira fase da nossa salvação. Já pensou, irmãos? Você batalhar, ficar dentro da igreja, pregar, cantar, e no momento mais precioso da história, você não receber? Parou para pensar nisso? Alguém já foi enganado aqui? Consórcio, uma prestação que entrou, né? Comprou um negócio, daqui a pouco você viu, meu Deus, passei a minha vida toda pagando aquilo ali, e quando eu fui ver, fui enganado. Já pensou? Então, por isso, precisamos guardar nossa fé e fazer valer a pena nossa vida cristã. Eu não quero falhar, eu não quero ensinar e chegar no momento mais precioso e eu não estar preparado, ou eu não viver e não receber a minha coroa. Não é verdade? Pensou? Passou a vida toda na igreja, por isso que eu falo, mano, não adianta crente nominal, cara. Cristianismo nominal, esse cristianismo dos nossos dias, não, cara, tem que viver poderosamente, tem que viver para a glória de Deus, viver intensamente. E vamos lutar aí, dia após dia, para glorificar o nosso Deus, para recebermos essa recompensa e desfrutarmos aí da vida eterna com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo onde passamos aqui na Tua casa, Senhor, estudando, se aprofundando, compartilhando, Senhor, acerca do Teu reino, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, derrama o Seu Espírito sobre nós nesses últimos dias, nos dê, Senhor, esse entendimento profético, ó Pai, abre a nossa mente, desperta a Tua igreja, Pai, nós queremos um avivamento nos nossos dias, que venha nos preparar, Senhor, que venha, Senhor, estar, Senhor amado, cooperando com a Tua obra, Senhor, nesses próximos anos, na próxima geração, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos,
Ó Pai, muito obrigado por esse tempo de imersão que passamos aqui, que possamos ter novas oportunidades, ó Deus, de estarmos meditando mais na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos aquele que crê. Diga! Deus abençoe, gente.